Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje nós vamos conversar com a idealizadora da plataforma digital de leitura Elefante Letrado, Sheila von Tobel. Nascida em Porto Alegre, Sheila é mãe de 3 filhos e administradora de empresas. É voluntária em várias entidades e, em 2014, criou a primeira plataforma digital brasileira de leitura para estudantes do ensino fundamental. Desde a criação, a Elefante Letrado já impactou mais de 30 mil crianças. Em junho, Sheila recebeu do Legislativo o troféu Câmara Municipal. Muito obrigado pela presença aqui no Trajetórias para contar um pouco da história dessa ideia, né, que surge aí em 2014 e já está avançando por vários estados, vários países também, várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Primeiro eu queria te perguntar o que significou essa homenagem da Câmara de Vereadores para o teu trabalho. Tá. Obrigada, Felipe, por me receber aqui. E a homenagem foi fantástica, foi o reconhecimento de um trabalho que foi feito aqui no Rio Grande do Sul por gaúchos, uma plataforma extremamente inovadora. Eu comecei em 2014 e ainda hoje não tem nada parecido com o que eu desenvolvi. Então, segue sendo uma plataforma bem inovadora e que está ajudando e incentivando muitas crianças ao hábito da leitura, bem como ajudando os professores a entender melhor o desenvolvimento de cada criança. Então, na minha visão, eu fiz isso como mãe, não sou formada em pedagogia, em letras, em nada que envolva o meu trabalho, mas sou mãe e eu vi a diferença que a leitura faz na vida das crianças, então eu resolvi desenvolver o Elefante Letrado. E agora, 5 anos depois, ter o reconhecimento da cidade que eu moro, que eu nasci, do trabalho que foi desenvolvido aqui, foi fantástico. Eu agradeço muito ao Walter Neigesten, que foi quem sugeriu, né, me dar esse prêmio, e foi muito bacana o reconhecimento. Pois é, e esse trabalho, essa percepção de tu perceber a importância da leitura com as tuas 3 filhas, né, desde cedo. Olhando um pouquinho para trás, como que tu destaca teus estudos, né, a influência da leitura, o estímulo da leitura já na época da escola, quando tu estudava aqui em Porto Alegre? Tá, eu na época da escola não lia muito, nunca fui uma leitora assídua. Depois, na faculdade, comecei a me interessar mais, porque aí os livros estavam mais de acordo com o que eu queria naquele momento. Eu sou formada em administração e marketing, então tive um envolvimento com os livros mais na faculdade. E, na verdade, tudo mudou mesmo quando a Valentina, minha filha mais velha, começou a ser alfabetizada e ela estudava numa escola que ensinava português e inglês. Então, ela começou a usar na escola uma plataforma que ela lia em inglês. E até então a leitura dela era bem fraca. Ela não gostava muito, não ficava muito motivada para ler. E aí, quando ela começou a usar essa plataforma para ler no computador em inglês, ela chegava da escola e ia direto para o computador para ler, porque tinha um incentivo para passar de fase, como se fosse um joguinho. Então, ela queria passar de fase, ela queria ganhar pontos. E aí, ela começou a ler cada vez mais. Em questão de 2 meses, ela era uma super leitora. E eu fiquei impressionada com a diferença que fez, fiquei encantada. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso de uma plataforma assim em português também, para que ela tenha esse mesmo desempenho na leitura em português. E aí comecei a buscar uma plataforma parecida com essa que tinha em inglês e não tinha absolutamente nada parecido. E aí foi onde eu comecei a querer me envolver nesse mercado e tentar fazer diferença na vida das crianças. Nesse meio tempo, na verdade, essa ideia eu tive no meio de 2013. Comecei a desenvolver, e aí a primeira coisa, a questão do nome, que nome vamos fazer, que nome vai ter essa empresa. Então, eu queria ter algum bichinho, algum animal
para que a gente pudesse fazer a roupa, a fantasia, para ele visitar as crianças nas escolas. Então a gente sempre brinca, né? Memória de elefante, porque o elefante é dos animais que tem a melhor memória. Então eu falei, bom, vai ser elefante. Agora elefante o quê? Elefante colorido, elefante, enfim. E eu na frente do computador tentando registrar os nomes. E aí o meu marido sugeriu letrado, porque afinal de contas vocês querem letrar as crianças. Então eu testei, elefante letrado, estava disponível, já registrei e fiquei com esse nome. Logo após, em 2013, eu tive tipo um AVC, uma dissecção da artéria vertebral, é o nome específico. Então eu fiquei uns 4, 5 meses com esse projeto em stand-by, porque, enfim, fiquei hospitalizada e tal, até me recuperar. E aí, quando eu me recuperei desse problema que eu tive, foi em janeiro de 2014, e aí que eu comecei de verdade o desenvolvimento, codificar toda a plataforma. Todo o trabalho. A gente pode dizer que é um projeto que foi construído em família aí, né? Exatamente. A ideia do teu marido, das tuas filhas. Sim. Que tu percebeu aí, já nessa fase, né, do início dos estudos aí, do ensino fundamental, da importância do estímulo à leitura. Pesquisas mostram no Brasil aí, como nós conversávamos, que a leitura aqui no Brasil, o brasileiro costuma ler 3 livros a cada ano. Exatamente. É muito pouco. É muito pouco. 3 livros não é nada. 3 livros é para desenvolver, para deixar com que o cérebro, para fazer com que o cérebro fique mais rápido, para que tenha vocabulário, para que tenha raciocínio lógico, crítico. Tem que ler. A leitura, eu tenho um cientista que é o Ivan Esquerdo, que ele diz que não há exercício mais poderoso para o cérebro do que a leitura. Então a gente tem que ver o que a ciência diz e tem que seguir, para que a gente não tenha esse número imenso de analfabetos funcionais como a gente tem no Brasil. Para tu ter uma ideia, a média de leitura no Brasil é de 3,5 livros por criança e por adulto. No Elefante Letrado, teve uma escola agora aqui do Rio Grande do Sul que se chama Três Mártires. Em 2 meses, a média de livros lidos dessa escola foi de 42 livros por aluno. 42 livros. Olha a diferença que faz. Por quê? Porque as crianças estão sendo estimuladas na era que elas estão hoje, que é essa era digital. Nós somos super a favor também do livro físico. Eu acho que um ajuda o outro. Complementa. Um complementa o outro. No nosso caso, a criança fica motivada porque ela vai passando de fases. Então, as crianças na escola começam, eu estou no nível D. Aí a outra, eu já estou no E. Eu já estou no F. E aí todo mundo quer seguir e avançar e ganhar pontos. Então, é uma forma que a gente conseguiu de fazer com que as crianças tenham mais vontade de ler e se sintam mais motivadas para poder criar o hábito. A gente pode dizer, então, que a Elefante Letrado é uma espécie de biblioteca online. Isso. Que tem aí mais de 20 diferentes gêneros textuais. Isso. E o acesso justamente através de games. E um dos diferenciais é uma avaliação para os professores, que eles monitoram. Como é que funciona isso? Isso. Cada professor ganha o acesso com a sua turma. Então, o professor coloca lá o nomezinho dele e aparece toda a turma. A turma também, os alunos colocam o nome do professor, aparece a fotinho com todos os alunos. A criança lê, responde a um jogo de perguntas. O que são essas perguntas? Elas estão atreladas a habilidades de leitura que a criança tem que desenvolver naquela idade. Então, por exemplo, se a criança sabe fazer inferência ou não, a gente faz perguntas, a criança nem sabe o que ela está sendo testada, mas aquela pergunta é para ver se ela sabe inferir o que foi lido. Então, cada uma dessas respostas que a criança dá vai para um relatório que o professor tem. Então, porque para o professor é muito complicado testar isso em sala de aula. Testar gramática é mais fácil, mas testar compreensão, desenvolvendo cada uma das habilidades bem específicas, é mais complicado. Então, o professor tem um relatório o tempo inteiro para dizer como cada criança está indo e como a turma está indo. Então, ele acessa lá, vai em relatórios e tem um diagnóstico da turma na hora, para saber o que está acontecendo.
E o acervo da biblioteca? Tem desde Machado de Assis, tem livros de curiosidades. Isso. Como é que é a definição? Quem escolhe esse acervo e esses livros disponíveis? No início, eu que escolhia. A gente começou assim de forma super caseira. Eu escrevia alguns livros, minhas filhas escreviam, meu marido, a família, como a gente falou no início, a família toda se envolveu. E aí, quando a coisa começou a ficar mais séria, quando realmente começou a dar certo, as escolas começaram a reconhecer, começaram a ver, porque primeiro a gente teve que também quebrar essa barreira. É um produto novo que as escolas não conhecem, que algumas professoras podem ter um pouco de receio, porque é um mundo digital e não é o mundo tradicional, né, das escolas. Então, no início era assim, eu contratava autores, eu ia perguntando, conhece algum autor? Enfim, então foi assim de uma forma mais caseira. Agora, já tem uns 3 anos, eu acho, eu tenho uma editora que é maravilhosa, que é a Anete Baldi, que ela é também dona da Editora Projeto, que é uma editora super reconhecida, com prêmio Jabuti, enfim. E a Anete hoje é responsável por escolher o nosso acervo. Então, nós temos Monteiro Lobato, Ziraldo, Machado de Assis, tem muitos autores famosos, e a gente tem também autores que estão começando, porque eu acho que a gente sempre tem que dar oportunidade também para quem está começando, né? Novos ilustradores, novos autores, locutores. Então, mas a Anete é responsável por fazer a curadoria desse acervo. A nossa biblioteca ela é toda dividida, então assim, uma criança de 6 anos, eu sei em que nível ela tem que se encaixar. Então, não é a criança vai entrar e vai ficar perdida na biblioteca sem saber o que ler. Não. Ela entra certinho no nível que a gente sabe, uma criança, por exemplo, de 8 anos, ela pode ler 80 palavras por minuto. Então, a gente sabe mais ou menos qual é o nível que ela pode ficar na plataforma. Então, tem toda essa curadoria especializada para cada um dos níveis. Como a criança vai passando de fases, a gente tem um número X de livros por nível. Então, são 26 níveis na plataforma e dentro de cada um dos níveis, a gente tem tipo 15, 20, 12 livros, depende do nível. Nós temos 560 livros em português e temos uns 500 livros, 490 em inglês. Então, tem escolas que compram o acesso bilíngue e tem as que compram só português. Então, a criança vai lendo e vai passando de... Não adianta a gente ter, assim, 2.000 livros, porque a criança não vai ler. Não é, assim, criança de 14, 15, 16. As nossas crianças são do 1º ao 5º ano. Então, a gente está falando aí de uma idade de 6, 7 anos a 10, 11, 12. Então, dentro dessa faixa, não tem como ler 2.000 livros. Então, a gente tem bem certinho para ela desenvolver dentro daquela fase. E a ideia com o tempo é ir modificando esse acervo, trocando por outros livros? Isso, a gente está sempre modificando. O que a gente faz? A gente tem acesso ao número de vezes que cada livro foi lido. Então, por exemplo, assim, tem livros que já foram lidos, por exemplo, 8.000 vezes. E tem outros que foram lidos 2 vezes, 3. Então, esses a gente faz uma régua. Bom, tudo que foi lido menos de 50 vezes, a gente tira e substitui por novos. Para sempre tentar com que as crianças estejam mais estimuladas por aqueles que gostam mais. Curiosidades, por exemplo, nós temos 18 livros de curiosidades. São disparadamente os livros que as crianças mais gostam. Então, quando a gente vai substituir, a gente sempre avalia esse tipo de coisa. O que as crianças mais gostam? Porque qual é o nosso objetivo? Fazer com que a criança queira voltar. Eu não quero apresentar um livro que a criança diga, não gosto desse livro, não quero, que saco, não queria ler. Isso é exatamente o que a gente não quer. O que a gente quer? Adorei esse livro, quero outro. Porque se gostar, eu acho que essa coisa de não gosto de ler. Quem diz que não gosta de ler é porque ainda não acertou o tipo de livro que gosta de ler. Porque quando tu acerta o assunto, é encantador.
te leva para outro mundo, é viajar. Tu tá tendo a possibilidade de morar fora, tá morando nos Estados Unidos agora. Isso. E o projeto tá lá também, tá funcionando nos Estados Unidos, no Japão, Isso. em diversas cidades aqui do Brasil. Tu imaginava o crescimento desse projeto, da forma como ele está hoje, como tu, olhando para trás, né? Para ti que cresceu aqui em Porto Alegre, no bairro Santana, seus pais continuam morando aqui, vem visitá-los. O que passa na tua cabeça hoje com esse projeto da forma como ele está? Olha, eu sempre acreditei muito no projeto, porque eu acho encantador. Uma vez que tu conhece, começa a usar e ter a experiência, uma mãe, um pai que tem a experiência com a criança, vendo o desenvolvimento, eu acho que eu sempre acreditei. É claro que é uma barreira, entrar nas escolas não é fácil. Lá no início, claro que eu sonhava, bom, é um produto que eu posso ter aqui, posso ter nos Estados Unidos, posso ter na América Latina, posso ter onde for. Mas entre sonhar e acontecer, tem um longo caminho. Aconteceu mais rápido do que eu imaginava para fora. Nos Estados Unidos eu tenho clientes desde 2015, eu comecei em 2014. Então, por incrível que pareça, foi muito mais rápido, lá é muito mais fácil e rápido da gente apresentar o produto e vender do que no Brasil, porque lá eles já estão acostumados com isso, então a gente não precisa nem demonstrar, a gente fala o que é, eles já entendem e amam, porque não tem muito conteúdo digital para quem está fora. Então, tem muitos brasileiros morando fora e que ficam os pais preocupados porque os filhos vão perdendo o português, né? Então, acabam usando a nossa plataforma. A gente tem nos Estados Unidos 19 escolas que usam. Agora, semana passada eu fui treinar uma escola em Miami, que tem 300 alunos, que todos usam o Elefante Letrado, leem bastante. Nós temos uma escola no Japão, temos uma escola na Holanda. E aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente está em várias cidades. E no Brasil a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim, tem vários estados e cidades que a gente já está. O projeto está crescendo, todo ano a gente cresce bastante, ainda menos do que a gente gostaria, porque o processo com as escolas ele é muito lento. Às vezes a gente trata com um gestor pedagógico, aí vai tratar de novo, o gestor pedagógico já não está mais, já é outro. Mas enfim, a gente está crescendo, está mostrando o resultado, então as escolas acabam nos procurando também. Porto Alegre também teve a possibilidade de poder contar com o Elefante Letrado e ser aplicado em projeto piloto em algumas escolas. Isso. Como foi essa experiência e quais as expectativas para o município contar com essa rede aí? Em Porto Alegre nós fizemos um projeto piloto com algumas escolas municipais. Foi incrível, assim, as crianças desenharam o elefante, fizeram atividades na escola usando o Elefante Letrado, foi muito bacana. Só que a prefeitura não tinha condições de comprar a plataforma. E eu brinco lá no escritório que eu sou péssima vendedora. Se a pessoa diz que não pode, eu falo, tá, então pode pegar, porque eu quero, o que me incentiva e me inspira é ver o uso da plataforma. É saber que eu posso fazer diferença na vida daquela criança. Então, eu acabei doando dentro de um projeto com umas mulheres aqui de Porto Alegre, um grupo Porto Alegre Solidária. Elas me procuraram, e eu faço parte do grupo, e perguntaram se eu poderia doar o acesso para algumas escolas de Porto Alegre. E aí eu acabei doando para todo o município. Então, todas as escolas municipais de Porto Alegre podem ter acesso ao Elefante Letrado de forma gratuita. Não é gratuito para nós, porque eu pago direitos autorais dos livros, eu pago o servidor em dólar para poder manter o sistema no ar, e então esse custo eu absorvo, mas eu doei para todas as escolas de Porto Alegre, porque eu acredito
Eu acredito e eu tenho a prova de que faz diferença. Os impactos dessa leitura na vida de uma criança, né? Nós falávamos aí no começo essa questão da neurociência. Vocês têm parceiros, inclusive, né, neurocientistas que ajudam vocês também nesse projeto. O que a gente pode destacar desses impactos na vida, né, nessa construção aí enquanto ser humano? O que os neurocientistas dizem? Não existe janela melhor na vida de uma pessoa do que essa primeira e segunda infância para desenvolver as habilidades neurais e as conexões. Então, a janela fundamental para a gente desenvolver é do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, tudo que tu desenvolve, se tu pega, por exemplo, uma ressonância, faz uma ressonância magnética da cabeça de uma criança que é estimulada a ler e de uma que não é estimulada a ler, a diferença é inacreditável. A que é estimulada a ler, ela tem muito mais conexões, tem numa imagem, eu que sou leiga, mas numa imagem tem muito mais fiozinhos conectados do que a criança que não é estimulada a ler. Então, a que é estimulada, ela se desenvolve muito melhor em todas as habilidades ao longo da vida. Ela tem um raciocínio muito mais rápido. Então, e é essa janela que tu desenvolve isso. Então, é fundamental. Aqui, eu tenho o Augusto, que é um neurocientista super reconhecido, inclusive ajuda hoje o Ministério da Educação. Eles usam o trabalho dele como referência também, tanto do Augusto quanto da Jerusa. E eles, agora a gente está começando a desenvolver um trabalho com eles para alfabetização. A gente vai fazer uma nova coleção de livros, toda baseada nessa nova PNA que o Ministério da Educação lançou. Então, a gente vai fazer um trabalho todo de desenvolvimento para alfabetização, que vem em pré-escola e primeiro ano. E os caminhos desse projeto estão te proporcionando aí fazer uma nova faculdade de escrita. Os próximos passos aí, quem sabe uma escritora surgindo aí? Pois é, né? Eu estou fazendo, nos Estados Unidos, eu estou fazendo uma faculdade que aqui se chama Creative Writing, escrita criativa. E na verdade foi por uma sugestão lá nos Estados Unidos da minha orientadora. Ela não sabia que eu tinha uma biblioteca digital aqui para crianças, ela não sabia que eu trabalhava com livros. Mas a gente começou a conversar e eu estava encaminhando para fazer comunicação e mídia. E ela disse, eu acho que tu deveria fazer escrita criativa. Quem sabe tu pode escrever livro de criança. Fiquei olhando para ela, parece que tem uma bola de cristal e adivinhou com o que eu trabalho. Enfim, então é isso que eu estou fazendo agora. Tá certo. Eu queria te agradecer, Sheila, pela entrevista, parabenizar pelo teu projeto, por esse caminho todo de incentivo à leitura aí. E desejo felicidades. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Felipe. Obrigada por me receber aqui. Até a próxima. Até. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site da Câmara de Vereadores ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.